Olá pessoal, mais um vlog aqui no canal e hoje eu vou começar a ler O Labirinto do Fauno, reler na verdade porque eu já li esse livro 2 ou 3 vezes e eu gosto muito de ler nessa época do ano do Halloween, então eu tava ansiosa para começar. Ele já tem algumas marcações e eu não pretendo tirar, então eu só vou ler mesmo e também não pretendo grifar com lápis, então vai ser uma leitura mais simples. Esse é um livro extremamente bonito, um dos mais bonitos que eu tenho. Ele é capa dura e tanto por fora quanto por dentro ele tem um trabalho muito bem feito. Ele também tem esse charme de ter o corte colorido, o que já melhora muito, ainda mais nesse tom de verde bonito que eu adoro. A folha de guarda é um labirinto e por dentro ainda tem esse trabalho que eu comentei com vocês que é perfeito. É muito bonito mesmo. Tem o sumário. Aqui continua. E aqui já começa o prólogo. Tem essa folha um pouco mais escura, bem bonita. E a diagramação também é muito boa. Sem contar também que ele tem algumas ilustrações que depois eu mostro com mais detalhe para vocês. Tem o início de cada parte, que ele é dividido em partes, nessa arte muito bonita. E tem umas mini histórias que fazem parte do enredo geral, que eu gosto bastante, e foi o que eu marquei aqui em cima. Então agora eu vou começar a minha leitura pelo prólogo, e talvez depois eu consiga também ler o primeiro capítulo. Vou fazer um sprint curto agora de manhã, como eu sempre faço. E à tarde eu volto com um sprint um pouco maior e conto pra vocês sobre a minha leitura. Acabei de terminar minha leitura da tarde e já tenho alguns comentários para fazer sobre a leitura. De manhã eu tinha lido até a página 24 e agora à tarde eu consegui chegar na 118. Minha meta de hoje é a página 150 e provavelmente eu vou conseguir cumprir porque eu ainda tenho o sprint da noite e a leitura é bem rápida por causa das várias páginas que tem com ilustração ou toda preta ou alguma coisa assim. Por enquanto a Ofélia chegou no moinho com a mãe dela. A gente já conheceu, na verdade eu relembrei, né, a maldade do padrasto dela. E voltei a sentir ódio dele porque ele é um homem fascista e mata as pessoas sem dó, então tem que tomar cuidado também com os gatilhos desse livro e principalmente do filme, que enquanto eu lia, eu lembrei que também é um pouco pesado. A Ofélia também já conheceu o Fauno e acabou de terminar a primeira missão que ele deu para ela para provar que ela é a princesa Moana que tá perdida há vários anos. Então essa é a minha parte favorita dessas missões que ela tem que cumprir. E ela já pegou a chave de dentro do sapo. Essa é a imagem dessa cena, que é a primeira missão dela. Ela já conseguiu passar por essa. E ela meio que já desapegou da vida dela como uma humana comum e agora tá realmente acreditando que é uma princesa do reino subterrâneo. Então mesmo que a mãe dela pareça magoada, ela não liga muito porque ela sabe que no fundo a mãe dela tá tão preocupada com o que o novo marido dela vai pensar e não com o que a filha dela tá passando. Como eu disse pra vocês, cada início de parte, além de ter as ilustrações, também tem alguma história relacionada ao enredo geral. A primeira foi uma explicação da princesa Moana e como ela saiu do reino subterrâneo para ir pro superior e acabou morrendo por não ter conseguido viver bem lá. E os pais continuavam esperando por ela e procurando ela, achando que ela ainda continuava viva. Continuando, a história da próxima parte é sobre um escultor do reino subterrâneo que fez a cópia do Fauno para procurar a princesa Moana depois que ela já tinha ido embora e depois que já fazia um tempo que ela tinha sumido. Essa é a segunda história. A terceira história, que foi a última que eu li, contou a história de uma moça que ela tinha perdido a memória, e então a bruxa quis ajudar ela e disse que
numa noite de lua cheia, ela lembraria ao andar num labirinto. Mas ela não consegue lembrar, então o marido da moça que tinha esquecido de tudo manda matar a bruxa que prometeu num lago. E esse lago ficava do lado do moinho em que hoje em dia, entre aspas, a Ofélia tá morando junto com a mãe dela e junto com o padrasto. Então já tem uma história do lugar onde ela tá morando atualmente. E a última história que eu li, que é a que abre a parte que eu vou começar a ler agora à noite, conta a história do moleiro que viveu lá no moinho depois da morte da bruxa no lago. Então tá contando aqui que ele presenciou a morte e ficava com medo dela se vingar dele por ele não ter conseguido fazer nada. E aparentemente realmente é o que acontece, porque ele acaba sendo seduzido por uma moça do lago. E aí depois a esposa dele percebe que ele sumiu e no fundo está o corpo dele com a mulher que a seduziu no fundo do lago. E eles viraram prata. E aí no final da história conta que uma pessoa pegou essa prata para fazer relógios. Então eu imagino que esse relógio seja... Um desses relógios tenha sido o que o pai do capitão, que é o padrasto da Ofélia, tem, porque o pai dele morreu com esse relógio nas mãos. Mas eu não lembro desse detalhe em específico. E agora eu vou continuar lendo a história. E agora eu vou partir da página 121. Agora eu vou partir da página 119. E depois eu volto para falar para vocês até onde eu fui na noite de hoje. Acabei de alcançar a meta do dia. E o próximo capítulo já é a segunda missão da Ofélia. E tem a ver com um homem pálido, que é aquele homem que segura os olhos e come crianças. Eu já ia deixar pra ler amanhã mesmo, mas é até melhor porque agora à noite eu não quero ter pesadelos, né? Bom, então falando da última história que eu li no começo da próxima parte, era a história de um homem obcecado por relógios que matou um bobo da corte e ele recebeu um relógio de uma pessoa misteriosa que se diz o relojoeiro, que deu um relógio para ele que falava a hora, o minuto e o segundo exato que a majestade ia morrer. Então esse é um dos meus, apesar de macabro, é uma das minhas histórias favoritas de início de parte. E agora também aconteceu aquela cena em que o fauno dá uma raiz de mandrágora para salvar a mãe da Ofélia. Então, eu também tava lembrando que muita gente vai morrer, inclusive a mãe dela, pelo que eu me lembro. Mas eu até que gosto dessa parte da mandrágora porque me lembra de Harry Potter. Mais pra frente no livro tem uma ilustração tanto do homem que segura os olhos, do homem pálido, quanto também da mandrágora. Eu acho esse formato dela muito interessante. Enfim, a leitura de hoje foi essa. E amanhã eu pretendo terminar o livro e depois eu também quero assistir o filme. Segundo dia de leitura começando, e hoje o tempo tá bem diferente do que estava nos últimos dias. Comecei o dia estudando literatura, como eu estava fazendo nos últimos dias. Também carreguei alguns vídeos no YouTube para vocês. E agora eu vou fazer meu primeiro sprint. Ontem, como eu mostrei para vocês, eu parei na página 151. Aqui no capítulo do Homem Pálido, e hoje a meta é terminar o livro. Então vamos começar com o sprint da manhã. Gente, passei pela minha leitura da manhã, então eu terminei o capítulo do Homem Pálido. Aí eu comecei a outra parte que de início tem essa ilustração, que tem o Homem Pálido, o que a Ofélia achou, os ossos das crianças e as fadinhas que infelizmente morreram, né? Aí o início da próxima parte, que é a que eu tô agora, com um conto no início. E aí eu parei no meio de um capítulo na página 184. Então agora eu vou ler mais um pouco e vamos ver até onde eu vou essa tarde. Porque como eu comentei com vocês, a minha meta é terminar o livro.
mas aí eu já não sei até onde eu vou parar hoje à tarde. E aí eu mostro pra vocês depois sobre onde eu parei e a minha leitura da noite. Por incrível que pareça, eu terminei meu livro agora no meu sprint da tarde. Então, eu já finalizei a história. E depois eu falo um pouco pra vocês sobre o que eu senti nesse final, pela acho que terceira vez lendo esse livro. Acho que todas as marcações que eu tinha feito já eram o suficiente, então foi uma boa escolha não fazer mais. Nas páginas finais, depois do fim, tem um pequeno texto da ilustradora do livro, em que ela conta que esse livro foi feito com base no filme, diferente de normalmente que acontece que os filmes são feitos baseados nos livros. Mas aí ela conta que ela sempre adorou o filme e admirava muito quem tinha produzido. E eu gostaria de contar isso pra vocês, apesar de já lembrar disso, porque tem muitas pessoas que provavelmente não sabem. A história da princesa Moana e do reino subterrâneo é muito interessante e as histórias que eu marquei aqui em cima eu também gosto bastante, mas a história do Labirinto do Fauno em geral é uma história bem triste, é sensível, então algumas pessoas podem ver alguns acontecimentos aqui como gatilhos, então tomem cuidado quando vocês forem ler esse livro. Não é uma história exatamente com um final feliz, muitas pessoas morrem, mas dá para entender a lição em geral do livro, né? Que é sobre a importância da liberdade e também como a vida muitas vezes pode ser dura com a gente. Como eu falei para vocês, a história se ambienta numa Espanha fascista, por isso que eu digo que pode ser um tema muito sensível. E o vilão é realmente um vilão muito maldoso e não tem nenhum pingo de humanidade em si. Então, realmente é um livro bem sensível. Na minha opinião, o Fauno é o personagem mais interessante, porque ele é ruim e bom ao mesmo tempo, e ele é muito astuto também. Então, eu acho ele uma personalidade super interessante. As ilustrações são incríveis, são muito lindas mesmo, principalmente essas que aparecem o Fauno são as que são mais interessantes para mim. Essa é um exemplo e também tem outra de quando o Fauno abraça a Ofélia. Com essa ilustração eu finalizo essa parte da leitura do livro e agora eu pretendo assistir o filme. E não se esqueçam que se vocês forem assistir o filme também, tem umas partes bem macabras, então não se esqueçam de tomar cuidado com isso. Mas fiquem aí com essa ilustração lindíssima.